Olá, Regina falando, graça e paz, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024, agora são 9h49 da manhã. Vamos falar aqui sobre uma operação que eu me posicionei agora de manhã, que é a paridade do euro ao D, que eu gosto bastante de operar esse par. Ele respeita bastante as análises. Antes de mais nada, eu sempre falo para vocês, dê uma olhada no calendário econômico para ver se tem alguma notícia que possa impactar a paridade que você deseja operar. Hoje, a partir das 6 da manhã, tivemos várias notícias envolvendo a paridade do euro e isso jogou o euro para cima. Tá? Um outro site também, além do calendário econômico, que você pode dar uma olhada na força das moedas, é esse site aqui, tá? Então, nesse site, o que você consegue ver? Você consegue ver qual é a moeda que está mais forte no dia. Então, a gente vê aqui que o euro é a moeda mais forte e, neste momento, o GBP é a moeda mais fraca. Tá? Eu estou operando euro ao D, olha só. Então, a gente tem o euro forte e o AUD fraco. Então, eu vou procurar por... Nossa, que letra horrível. Eu vou procurar por compra, tá? Por quê? Moeda base forte, moeda cotação fraca. Então, o cenário é comprador, ok? Por que é bom você olhar a força da moeda? Para você ter um pouco mais de confirmação, né? De assertividade. Isso aqui vai te ajudar bastante a entrar comprando ou vendendo na moeda correta. Tá? Então, a regrinha é base forte, cotação fraca, cenário comprador. Base fraca, cotação forte, cenário vendedor. Tá? Mas não leve só isso como confirmação. Tá? Vai ver se no calendário econômico tem alguma notícia que possa impactar a paridade, porque de repente uma notícia lá no euro daqui a pouco que muda isso aqui, bota o euro lá embaixo, tá? Então, tem que aí ter filtro, beleza? Então, vamos voltar aqui para o gráfico. Olha só. Primeiro, eu estou olhando no H1. Por quê? Primeiro eu vim olhar no H1. Por quê? Porque eu quero saber se o par ele tem espaço para se movimentar. Isso eu estou olhando com base nas médias, tá? Então, eu vou lá no H1 e observo. Qual é a posição, né, a localização do preço em relação às médias. Opa, aqui a gente já tem um cenário, né, que pode ser de compra. Por quê? Médias alinhando, inclinando para cima, e eu tenho espaço para o preço vir até a média de 200 períodos, ó. Vou até marcar aqui, ó. Então, aqui, ó, no H1, ó, no H1, ele tá forte aqui de preto. No H1, a média de 200 períodos está aqui. Agora eu vou para 30 minutos. Olha lá, ó. No 30 minutos, no 30 minutos, a gente já tem a média de 200 aqui, ó. Pertinho do preço, ó. Por que estou tomando como base a média de 200? Porque a média de 200 ela é uma média muito forte. Ela acaba atuando como suporte ou resistência dinâmica. Tá? Muitas vezes o preço não consegue passar pela média de 200 períodos, tá? Então, por isso que eu estou sinalizando aqui, ó. Aqui eu vou colocar azul, ó. Beleza. Então, ó, olhando para cá, né, o preço estava aqui nessa região, ó. Então, eu vejo que ele tem espaço para se movimentar também até a média de 200 períodos no 30. Aí eu vou para o 15. Ó, no 15, a média já estava aqui, ó. Vendo que no 15 ele rompeu? Ó, no 15 rompeu, tá? E nem sofreu muito para romper. Beleza, aqui a gente está no 15. Ó. Então, quando eu vou lá para o H1, ó,
Né? O preço estava aqui, quando eu vim observar. O preço estava aqui. Opa! Então, olhando para esse cenário aqui, o preço segurando numa região importante aqui no H1, ó, suporte do H1 aqui, eu vejo que o preço tem espaço para ir buscar a média de 200, beleza. E no 30? No 30 o mesmo cenário, ó. No 30 eu já tenho mais confluência ainda, ó. Por quê? Você está vendo um monte de indicador no gráfico, né? Por que eu estou mostrando esse monte de indicador? Aqui, ó. Aqui é suporte, aqui é demanda. Ó, e aqui também é suporte do H1, ó. Tá? Então, eu tenho todas essas confluências aqui, ó. O que aconteceu depois que o preço rompeu a mínima do dia anterior, ó? Onde o preço segurou? Em toda essa região aqui, ó. Suporte do H1 mostrado por esse indicador, suporte do H1 mostrado por esse indicador e demanda mostrado por esse indicador aqui. Opa! Então, aqui significa que é um suporte forte. O preço pode voltar daqui. E aí, eu tenho espaço para o preço vir buscar a média de 200. Beleza. Então, eu vou diminuir ainda mais o meu tempo gráfico. Vou lá para o 15, ó. Que é geralmente onde eu faço a entrada. Tá? Então, vamos analisar aqui pelo 15, ó. Então, eu tenho as marcações aqui, ó. Olhando para o 15. Eu sei que o preço teria espaço para vir até aqui, pelo 15 minutos, que é a média de 200, que atua como resistência. Aqui, no 30 minutos, a média está aqui, de 200 períodos, e no 1 hora, a média está aqui. Beleza? Ok. E o que eu enxerguei aqui, né? Então, a gente vê que o preço aqui é segunda, né? Aqui foi sexta e aqui foi quinta. Se eu diminuir o zoom do gráfico aqui, ele vai tirar as minhas marcações aqui na canetinha. Mas se você olhar lá para trás, você vai ver que desde quarta-feira que o preço no euro dele estava caindo. Tá? Então, ó, se olhar aqui só para segunda-feira, só para segunda-feira, a gente vê que o preço fez todo esse movimento de queda aqui, ó, só na segunda-feira. Na abertura de ontem, né, na sessão asiática, ó, nós temos a mínima da sessão asiática aqui e a máxima da sessão asiática aqui. Aqui já é a sessão de Londres, tá? Então, eu tenho máxima da sessão asiática, mínima da sessão asiática, o preço na sessão asiática rompeu a mínima do dia anterior. A informação da mínima do dia anterior é muito importante. Por quê? Porque o preço, sempre que ele vai buscar a máxima ou mínima de dias anteriores, ele volta. Tá? Então, você vê aqui, ó, que depois que o preço, na abertura da sessão de Nova York, ele faz uma máxima acima da máxima asiática, depois ele rompe a mínima da asiática aqui, ó, e ele segura onde? Suporte do H1 demonstrado pela linha aqui, suporte demonstrado por esse quadradinho aqui e demanda demonstrado por esse quadradinho aqui. Então, aqui já está contando para mim que aqui é um suporte forte, que o preço daqui pode voltar. Né? Ele estava no movimento de queda, agora ele pode começar a subir. Eu tenho também a confluência das médias móveis, olha só, médias cruzando e inclinando para cima. Então, ó, tudo isso que eu estou lendo aqui para você, com notícias que aconteceram de manhã, né, 6 horas da manhã, notícia de alto impacto, PIB do euro, positivo, moeda forte, moeda do euro forte, tudo isso é confluência para eu pensar num cenário comprador. Tá? Num cenário comprador. Ó, então, eu tenho o preço. Ó, agora, ele acabou de romper a máxima do ADR. O que a máxima do ADR conta para mim? Conta para mim que hoje o preço já se movimentou a média em pips ou pontos que ele se movimenta por dia. Olha aqui, ó, o indicador diz para mim que se movimenta uma média de 106 pips ou pontos por dia e hoje ele movimentou 108. Opa! O que essa informação quer dizer para mim? Quer dizer para mim que aqui pode começar
o movimento de exaustão do preço. Pode, não é regra, tá? Porque como nós tivemos hoje também notícias envolvendo a paridade do euro, que são notícias fortes, positivas, o ADR aqui, ó, pode não significar nada para o preço, pode não ter confluência nenhuma com o preço, tá? Mas, chegando aqui, eu já preciso começar a prestar atenção. Se eu estou posicionado, o que eu posso fazer? Posso fazer uma parcial aqui ou posso sair de toda a minha posição aqui, tá? Qual seria o alvo dessa operação entrando mais ou menos aqui nessa região ou aqui nessa região, ó? O alvo seria máxima do dia anterior, né, que aqui é a máxima de segunda, e aqui eu tenho a máxima de sexta. A máxima de segunda está fazendo confluência com uma zona de resistência, ó, esse quadradinho rosinha aqui, e a máxima de sexta está fazendo confluência com resistência no H1, resistência mostrada por outro quadradinho desse aqui, que é outro indicador, e zona de demanda, tá? Opa, zona de oferta, desculpa. Aqui está fazendo confluência com zona de oferta. Beleza? Então, esse é o cenário, essa é a leitura. Tá? Agora, eu vou mostrar para você. Nessa conta aqui, eu não entrei nessa conta aqui. Tá? Estou mostrando a análise por aqui, por quê? Porque esse é o layout que você está acostumado a ver aí no meu canal e que eu não deixei de operar. Eu gosto de operar bastante olhando para esta configuração, para esse layout, utilizando esses indicadores, tá? Por que você está vendo muito indicador aqui? Você está vendo indicador de suporte e resistência mostrados por área demarcada por retângulo. Você está vendo suporte e resistência marcados por linha, né? Que faz confluência com o tempo gráfico. E você está vendo zona de oferta e demanda. Por quê? Porque eu quero que você veja que tudo funciona, tá? Essa modinha, essa ondinha de que só SMC funciona é balela, tá? Funciona? Funciona. Mas muitas outras coisas funcionam também. Então, você pode operar só utilizando suporte e resistência, só oferta e demanda, olhando a confluência, né, das médias móveis, você pode utilizar tudo, porque tudo funciona. Basta que você domine a leitura do indicador que você está utilizando. Então, não caia nessa besteira, nessa balela de que só SMC funciona, SMC é vida. Funciona? Funciona, mas muitas outras coisas funcionam também. E é por isso que eu estou mostrando para você tudo isso aqui no gráfico, porque você pode utilizar o que você quiser para operar. Beleza? Ok. Eu não entrei nessa conta aqui, mas eu entrei numa outra conta, onde eu também estou com um outro layout, uma outra configuração. Eu vou fazer a leitura lá para você também. Para você ver que aquele setup, aquela configuração, aquele layout também funciona. Tá? Olha só. Aqui, né, para os mais atentos, só de olhar para a coloração das velas aqui, já vai saber qual é o indicador. Eu também estou utilizando aqui aquele indicador do Smart Money Concepts, né, do Lux, que tem lá no TradingView e agora tem também para o MetaTrader 5, já faz um tempo. Tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui como se eu estivesse olhando só para esse layout. Tá? A única coisa que eu vou pegar lá da leitura anterior é máxima e mínima, beleza? Então, vamos lá, ó. Olhando para este cenário aqui, a gente já sabe que desde de quarta-feira o euro ele está numa puxada de queda. Então, né, eu já sei que a moeda do euro é mais forte hoje do que a moeda do AUD. Né? Então, o cenário para mim, a força da moeda para mim, diz que o cenário pode ser comprador. Tá? Pode ser comprador. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, a mesma leitura. Eu vou lá no H1, eu vou ver onde é que está a média de 200 no H1. Aqui. Tá? Ó, a média de 200 no H1 está aqui. De vez em quando dá um bugzinho nesse indicador aqui no MetaTrader 5. Tá? No H1, ó. No H1 eu tenho que deixar preto, né? Como eu deixei lá. Fazendo o passo a passo só para ver se você fixa aí na sua mente, tá? Então eu sei que quando o preço chegou aqui, ó, rompendo a mínima do dia anterior, aqui ele deixou uma zona de demanda, ele criou uma zona de demanda aqui.
e a média de 200 períodos está aqui. Então, eu olho para cá e eu vejo que o preço tem espaço para se movimentar no H1. E no M30? Ó, no M30, o preço está chegando lá, ó. No M30, o preço está chegando na média de 200. Opa! Então, eu já tenho que ficar atenta aqui, ó. O preço está chegando na média de 200 no H1, no 30 minutos. Pode ser que o preço não passe aqui por essa região. Por isso que eu preciso ficar atenta. Aqui eu coloquei azul, né? Vou colocar azul, ó. Aqui. Beleza, então, ó, olha só, no M30 também eu tenho o mesmo cenário, ó. Opa, pode ser um cenário comprador, ó. Tem uma zona de demanda que foi criada aqui, né? E a média de 200 está aqui. Opa, então no 30 minutos também tem espaço para o preço se movimentar a partir daqui. Venho para o M15, que é onde eu executo as operações, tá? Às vezes eu dou uma olhada no M5, mas o M5 tem muito ruído, eu sinto mais segurança em entrar pelo M15, mesmo que eu perca aí alguns pips ou alguns pontinhos, né? Eu entre uns pontos, uns pips acima, né, da região que seria no M5, eu prefiro entrar pelo M15. Aí a média de 200 no M15 estava aqui. Beleza? Fiz todas essas marcações. Agora, olhando para o M15, ó, o que eu estou enxergando aqui? Então, eu sei que aqui é uma região importante para o preço, né? Sei que aqui é uma região importante para o preço olhando para esse layout, né? Nós tivemos o rompimento da mínima do dia anterior, né? Ó, rompimento. Aqui o preço cria a mínima do dia de hoje. Aqui eu tenho a mudança de estrutura, né? Todo esse movimento de baixa aqui, ó, eu tenho uma mudança de estrutura. Por que eu não entrei aqui? Porque geralmente, tá? Não é via de regra, mas eu já percebi que acontece bastante olhando para esse layout aqui, que muitas vezes aparece a mudança de estrutura no indicador, mas não muda a estrutura naquele momento em que apareceu a mudança no indicador. Por exemplo, aqui, ó, olha só. Aqui eu tive uma mudança de estrutura. Se eu tive uma mudança de estrutura, não era para o preço subir? O preço caiu. Eu posso até entender isso aqui, ó, como um falso rompimento. E foi olhando para isso que eu não entrei comprando aqui, ó. Eu não entrei comprando aqui. Por isso, esperei o quê? Esperei o preço fazer um pullback, ó. Esperei o preço fazer um pullback e daí eu entrei comprando aqui, tá? Entrei por esse setup aqui, ó, por esse cenário, por esse layout, tá? E sabendo lá da outra configuração, da outra leitura. Mas vamos focar aqui, ó, nisso aqui, porque eu entrei por aqui, tá? Então, essa leitura aqui também é válida. O meu stop estava aqui, ó, quando eu entrei, meu stop estava aqui, eu já puxei meu stop para próximo da minha entrada. O preço até que rompeu, né, com uma certa força aqui a média de 200 períodos, ó. Aqui ele ficou lateral, mas já rompeu também. Aqui eu tenho uma zona de oferta interna, né? A externa está lá em cima, que foi essa zona aqui que originou todo o movimento de queda. E é ali que eu estou pretendendo sair. Mas eu tenho que ficar atenta por quê? Porque eu tenho no 30 minutos a média de 200 períodos aqui, que vai atuar como resistência dinâmica, assim como eu tenho a média de 200 períodos aqui no H1, que vai atuar como resistência dinâmica. Então, passou pela média de 200 no 30, mas eu não tenho certeza que ela vai passar pela média de 200 no 30 e numa hora, que passou pelo 15. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu tenho aqui, ó, uma zona forte, que foi a zona que originou todo o movimento de queda. O preço, ele sempre vai em busca de máximas e mínimas. Então, se ele não renova a mínima, se ele não consegue se manter abaixo dessa mínima, eu entendo que ele vai tentar renovar a máxima. Tem uma máxima aqui, ó. Olha lá, ó. Eu tenho a máxima de ontem aqui, que foi segunda, e eu tenho a máxima de sexta aqui. Então, eu estou na expectativa de sair nessa região, tá?
Meu stop está aqui, curtinho, né? Próximo do 0 a 0. Eu vou deixar o preço se movimentar mais um pouco antes de subir mais um pouco o meu stop. Beleza? Então é isso. Você vê que tudo funciona, tudo faz confluência, né? Olha que coisa linda aqui, ó. Esse indicador aqui, ele acaba te auxiliando na tomada de decisão, por quê? Porque ele pinta de verde o que é compra, ele pinta de vermelho o que é venda. Tá? Isso te ajuda também a se manter na tendência, porque enquanto a vela não virou para vermelha, né? Não virou para vermelha abaixo das médias, o cenário é comprador. Isso tira um pouco da sua ansiedade também, tá? E aí, quando a gente olha para cá, quando a gente olha para cá, o indicador diz para mim o quê, ó? Opa, preço cruzou acima das médias, olha as médias aqui, ó. Cruzou, né? Passou para cima das médias cruzadas alinhadas para cima. Opa, eu já tenho um cenário comprador. Opa, ficou verde, eu posso comprar. Mas eu posso comprar só porque ficou verde? Não, eu posso utilizar outras coisas para minha tomada de decisão, como por exemplo, aqui eu sabia, né? Porque o indicador contou para mim, né? Caguetou para mim aqui que era uma mudança de estrutura. Mas eu não entrei aqui de cara, né? Esperei o preço fazer um pullback, né? Ele faz um pullback, ó, na região aqui que é a quebra, né? E mudança de estrutura, e aí eu faço a entrada na compra nessa região, ó, tá? Aí olha só, todas as velas verdes, né? Aqui ele dá uma encalacradinha, mas eu ainda tô na tendência, eu ainda tô seguindo a tendência. Por quê? Porque eu tenho todas as velas, todas não, né? Porque aqui eu tive tentativa na verdade aqui é pullback, tá? Quando fica preto é pullback. Aqui eu tive pullback, mas o preço fez um pullback se mantendo acima das médias, então o cenário é comprador. Então, para mim aqui, ó, ainda é compra. Quando eu vou pensar que é venda? Quando eu tiver velas vermelhas abaixo das médias. Isso me ajuda também a permanecer na tendência, né? A não sair correndo da operação. Ah, o preço tocou na média de 200 ali, vou sair fora. Posso sair? Posso. Eu sei que a média de 200 períodos, ela vai atuar como resistência dinâmica aqui, né, nos tempos gráficos maiores. Então, eu posso fazer uma parcial aqui ou eu posso largar toda a minha posição aqui. Tá? Se eu sei que é uma região de resistência importante. Então, são várias confluências que você pode utilizar, né? E aqui eu estou sendo muito ousada, por quê? Porque quando a gente utiliza SMC, não utiliza médias móveis, tá? Só utiliza só SMC mesmo, olhando para a quebra de estrutura, mudança de estrutura, zonas de oferta e demanda. Mas eu coloquei as médias móveis aqui, por quê? Porque eu comecei a observar que quando o preço não passava por determinadas regiões, ali tinha uma média. Tá? Mesmo olhando para as zonas de oferta e demanda, ali tinha uma média. Então, eu passei a observar zonas de oferta e demanda utilizando as médias. Que médias são essas? Média de 8, média de 20 e média de 200, que é a mais importante, que vai atuar aí como região de suporte e resistência dinâmico e ainda te mostra a direção do preço, beleza? Você pode utilizar com médias móveis ou não, pode utilizar a regra de coloração ou não. Eu só quero que você entenda que tudo funciona. Você só precisa dominar o indicador que você está utilizando, ou se você não utiliza indicador nenhum, você precisa dominar o Price Action, beleza? É só isso, tá? Por isso que você viu esse monte de coisa aí, tanto no outro layout, quanto nesse layout aqui. E por que eu mostro tudo isso? Porque, de repente, quando você vê isso aqui, seja nesse setup, seja nesse layout, ou no outro que eu mostrei, de repente, isso aqui é uma luz para você. As coisas começam a fazer sentido para você. De repente, você olha e fala, nossa, agora eu entendi tudo. Por isso que eu mostro várias possibilidades, várias combinações, porque em algum momento uma dessas coisas farão sentido para você, ok? Eu não vou ficar monitorando essa operação, eu coloco lá no grupo do Telegram qual foi
o resultado dessa operação. Ok? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira. E se ele te auxiliou, dê um like, comente e compartilhe. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!